Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos a mais um Boletim Coppola sobre as eleições de 2022. Mais especificamente sobre as famigeradas pesquisas de intenção de voto, o que requer uma certa contextualização. Em 10 de setembro de 2018, cerca de um mês antes da eleição, o Datafolha projetava que o então candidato Jair Bolsonaro teria apenas 24% dos votos no primeiro turno. Resultados parecidos eram estimados pelo Ibope e pela Poder Data, 26%. Passa o mês e as urnas revelam um número muito diferente. Com mais de 49 milhões de votos, Jair Bolsonaro quase se elege no primeiro turno com 46% dos votos válidos. Da mesma forma, às vésperas da eleição, em 7 de outubro de 2018, o Datafolha divulgou suas projeções para o segundo turno, simulando diversos cenários. Em todos eles, Bolsonaro perdia para qualquer outro candidato, inclusive para o seu adversário de fato, Fernando Haddad. De acordo com o levantamento do Datafolha, o poste-petista obteria 45% dos votos contra 39% do capitão reformado. Mais uma vez, os resultados frustraram as estimativas das pesquisas e Bolsonaro foi eleito com 55% dos votos válidos, 16 pontos percentuais acima da projeção feita menos de um mês antes. Diante de uma discrepância tão acentuada entre a realidade observada e as previsões dos institutos, muitos desacreditaram completamente as pesquisas eleitorais e descartaram suas estimativas como uma fonte confiável para o desenvolvimento de análises políticas. É uma posição legítima, porque a diferença entre as pesquisas e as urnas saltam aos olhos, especialmente considerando o pequeno intervalo de tempo entre esses levantamentos e a própria eleição. Mas você que acompanha o Boletim Coppola sabe que aqui nós usamos sim pesquisas eleitorais como matéria-prima para os nossos comentários e para os nossos editoriais. Isso porque, a despeito de todos os erros nos números, raramente o conjunto de pesquisas erra em relação a tendências. E é essa forma diferente de ler e de interpretar pesquisas que eu gostaria de propor para a nossa qualificada audiência que, com razão, é cética e questionadora em relação a esse tema. Vamos pegar o mesmo exemplo das eleições de 2018. Como eu disse, menos de um mês antes do pleito, o Instituto projetou que Bolsonaro teria apenas metade dos votos que efetivamente conquistou. Contudo, quando nós analisamos a sequência de pesquisas da Datafolha, fica evidente a tendência de alta do candidato que em menos de um mês se isola na liderança e salta de 24% para 36% das intenções de voto, segundo dados da véspera da eleição. Claro que isso ainda está 10 pontos abaixo dos resultados verificados nas urnas, mas o movimento de crescimento do candidato foi detectado pelas pesquisas. E fazendo aqui o advogado do diabo, se nós olharmos aí os números do segundo colocado, o petista Fernando Haddad, houve um fenômeno parecido. Menos de um mês antes das eleições, ele estava com 9% das intenções de voto, 1/3 da sua votação real. Percebam que é o mesmo padrão. Às vésperas das eleições, ele pontuou 22% nas pesquisas, mas nas urnas ele alcançou 29%, também uma diferença significativa, de 7 pontos. Portanto, quando nós desprendemos aí um pouco dos números estáticos daquele momento e focamos na observação das oscilações e das tendências ao longo do tempo, é mais fácil fazer a leitura do que realmente está acontecendo, independentemente do viés político ou dos erros de metodologia de cada instituto. E é por isso que eu estou muito otimista, apesar das pesquisas ainda apresentarem o ex-condenado e chefe do Partido Quadrilha como líder absoluto nas pesquisas. As tendências apontam que, paulatinamente, Lula está perdendo terreno no Sudeste, na classe média e entre os evangélicos. E a julgar pelas barbaridades que o Lula tem vomitado no debate público, esse movimento é irreversível. Foi divulgada a rodada mais recente da pesquisa XP e PESP, com números de São Paulo, o estado mais populoso da federação, com aproximadamente 46 milhões de habitantes e 33 milhões de eleitores em potencial. De acordo com o levantamento, em 2 meses, Bolsonaro cresceu 4 pontos percentuais, saindo de 26% para 30%. Considerando a margem de erro da pesquisa, o presidente está em empate técnico com Lula, que permanece lá estagnado com 34% da intenção de voto.
O eleitor paulista é especialmente sensível a questões de natureza econômica e a situação do emprego é um excelente termômetro para aferir o humor dos meus queridos conterrâneos. Segundo a Folha de São Paulo, a despiora no emprego pode ter ajudado o Bolsonaro, já que o número de pessoas com algum trabalho aumentou 8 milhões em um ano. Só em contratações de carteira assinada, o saldo positivo de 2021, em plena pandemia, é de 2 milhões e 700 mil novos postos de trabalho. E de acordo com o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, quase 30% dessas contratações se deram aqui no estado de São Paulo. Quando nós falamos em emprego formal, nós estamos falando essencialmente em classe média. Isso porque o salário médio de admissão, ano passado, foi superior a R$ 2.500. E adivinha em qual faixa de renda o presidente performa melhor nas pesquisas de intenção de voto? Pois é, segundo a última pesquisa Poder Data, na faixa de renda entre 2 e 5 salários mínimos, Bolsonaro tem 7 pontos de vantagem em relação a Lula, 39% a 31%. Mas ao invés de buscar uma aproximação com esse eleitorado, que não depende dos programas assistenciais do Estado, o Lula passou a hostilizar esses trabalhadores publicamente, afirmando que, aspas, a classe média no Brasil ostenta muito um padrão de vida acima do necessário. Eu vou reproduzir aqui trechos da fala mais recente de Lula sobre a classe média. Reparem que o petista sugere, ele insinua que o ideal seria restringir o consumo das famílias, intervindo na sua liberdade de fazer o que bem entendem com seu próprio dinheiro. Nós somos um país em construção. Nós não somos um país pronto. O país está pronto para 10% da população. Nós temos uma classe média que ela ostenta um padrão de vida que em nenhum lugar do mundo a classe média ostenta. Nós temos uma classe média que ostenta um padrão de vida, sabe, que não tem na Europa, que não tem em muitos lugares, as pessoas são mais humildes. Aqui na América Latina, sabe, a chamada classe média ostenta muito um padrão de vida acima do necessário. É uma pena que a gente não nasce e a gente não tem uma aula. O que é necessário para sobreviver? Tem um limite que pode me contentar como ser humano. Eu quero uma casa, eu quero casar, eu quero ter um carro, eu quero ter uma televisão. Não precisa ter uma em cada sala. Uma televisão já está boa. Inacreditável, né? É por essas e outras que a classe média tende a se afastar cada vez mais de Lula e do seu projeto de poder. Da mesma forma que os evangélicos, o conjunto de denominações religiosas que representa cerca de 30% da população. Esse eleitorado foi alienado pelo candidato petista que, sem fazer qualquer consideração de natureza moral, defendeu explicitamente a legalização do aborto por conveniência, afirmando que a interrupção de qualquer gravidez deveria ser um direito acessível a todos, financiado pelo Estado e operado pelo sistema público de saúde. E pior, o cara disse tudo isso no contexto de promover controle de natalidade junto à população de baixa renda, porque, segundo Lula, a madame aborta na Europa e o planeta Terra não possui os recursos necessários para garantir um padrão mínimo de qualidade de vida para toda a população mundial. A madame, ela pode fazer um aborto em Paris, ela pode escolher Berlim, ir para Berlim, procurar uma boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz, porque é proibido. Quando, na verdade, deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. A posição do Lula sobre a legalização universal do aborto é incompatível com os valores do público evangélico e, segundo o último Datafolha sobre o tema, vai contra o que pensa 75% da população brasileira, que não quer que o dinheiro dos seus impostos seja utilizado para interromper vidas humanas inocentes em desenvolvimento. Essa divergência de ordem moral entre o candidato Lula e grande parte do eleitorado já começa a aparecer nas pesquisas. Todos os institutos apontam uma tendência de queda expressiva da intenção de voto em Lula junto ao público evangélico. Para ficar em um exemplo, a já citada pesquisa XP e PESP mostrou que Bolsonaro voltou a superar Lula entre o público evangélico. Isso porque em março o presidente perdia por 5 pontos para o candidato pró-aborto, mas agora, um mês depois, já está 7 pontos à frente, com 40% dos votos contra 33% de Lula.
Na verdade, o que os recortes eleitorais da classe média e dos evangélicos mostram é uma tendência que extrapola esses grupos. Todos aqueles que prezam pela sua liberdade econômica e todos aqueles com maior sensibilidade moral tendem a se afastar da candidatura petista. Olhar para os números estáticos pode ser desanimador para quem não quer ver o país mergulhado no retrocesso. Mas como nós vimos, a tendência é muito positiva. E essa é a leitura mais correta desses dados. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.